No módulo 3, que se inicia agora, vamos falar um pouquinho sobre o ciclo do aprendizado. O que vem a ser o ciclo do aprendizado? O ciclo do aprendizado é um ciclo que não pode durar mais do que 24 horas. Como assim não pode durar mais do que 24 horas? Eu diria, talvez, um dia, ao invés de usar o termo 24 horas. Ele não pode durar mais do que um dia. A primeira parte do ciclo do aprendizado é o estudo em sala de aula, ou o estudo com um professor particular, ou até mesmo o estudo online, com aulas virtuais. Outra forma também pode ser através da leitura. Essa é a primeira parte. Essa parte não depende tanto da sua ação. Você vai apenas receber informações. Se você estiver na sala de aula, você vai receber informações dos seus professores. Se você estiver assistindo um curso online, você vai receber informações dos professores através de videoaulas. Se você estiver lendo um livro, você vai receber informações através da leitura do livro. Esta é a primeira parte, e ela precisa ser bem feita. A segunda parte do ciclo do aprendizado é a parte onde exige maior ação do estudante. É a parte onde você vai precisar estudar. E quando eu digo estudar, eu não digo apenas assistir uma aula, porque estudar não é apenas assistir uma aula. Essa é apenas uma parte do ciclo do aprendizado. A segunda parte, que é a parte do estudar, você precisa colocar aquilo que você aprendeu em prática. Isso deve ser feito no mesmo dia que você teve a sua aula, no mesmo dia que você leu o seu livro, que você assistiu a videoaula na internet. Por que no mesmo dia? Eu vou explicar um pouquinho mais à frente por quê, quando eu falar um pouquinho do terceiro nível nesse ciclo de aprendizado. Esse seu aprendizado deve ser dividido, essa parte do estudo, o segundo ciclo, deve ser dividido em pequenos blocos. O nosso cérebro, ele não consegue ficar focado por muito tempo na mesma coisa. Por isso, a gente deve dividir o nosso estudo em blocos de aproximadamente 40 minutos, talvez 50 minutos no máximo. Eu geralmente sugiro que os meus alunos estudem por 40 minutos. Depois disso, você deve fazer um intervalo. Esse intervalo pode ser de 5 a 10 minutos, talvez não mais do que isso. E nesse intervalo, você pode fazer o que você quiser. Você pode usar o seu celular, checar suas mensagens, checar seus e-mails. Você pode ir ao banheiro, tomar uma água, assistir um pequeno vídeo engraçado. Então, existem várias possibilidades de coisas para você fazer nesse pequeno intervalo. Mas o principal é que você tire o foco daquilo que você estava fazendo. Tire o foco do curso, da aula, do estudo que você estava executando naqueles 40 minutos. Depois desses 40 minutos e do primeiro intervalo, você pode começar um novo ciclo de 40 minutos. E assim você pode fazer não mais do que 5 desses ciclos durante um dia. Porque o nosso cérebro, ele não tem a capacidade de absorver tanta informação em tão pouco tempo. Se você estudar mais do que isso, mais do que 5 horas além do que você já aprendeu em sala de aula, isso vai ser perdido. O nosso cérebro não consegue absorver tanta informação. Então, procure não passar de 5 blocos de 40 minutos de estudo. Isso serve para qualquer coisa. Se você estiver estudando para um concurso público, estudando para o vestibular, siga esses passos, ok? Como que deve ser feito esse estudo dentro desses 40 minutos de cada bloco? Você pode rever aquilo que você estudou em sala de aula através de anotações, ok? A melhor forma de se estudar é anotando, papel e caneta, papel e lápis. Isso é melhor do que digitação no computador. Há estudos que comprovam que quando você está escrevendo à mão, mais áreas do seu cérebro são ativadas do que quando você está digitando no computador. Por isso,
a forma mais correta e a forma mais eficiente de se fazer isso é escrevendo. Ou seja, você vai relembrar aquilo que você aprendeu na sua aula e vai começar a escrever os pontos mais importantes da aula. Ou, se você lê um livro, você pode fazer um resumo dos pontos mais importantes que você leu naquele livro. É assim que você deve estudar. Falando do inglês, você pode escrever frases em inglês, revisitar o teu caderninho ou o teu smartphone para verificar as palavras que você anotou naquele dia. Pega essas palavras, escreva essas palavras. Escreva o significado dessas palavras. Pense um pouco sobre isso. Tente criar laços, links com outras palavras que são sinônimos dessas palavras. Escreva esses sinônimos. Procure visualizar situações onde você poderia utilizar aquelas palavras. Essa é a forma correta de você estudar. Por último, temos o terceiro passo, a terceira parte do nosso ciclo do aprendizado. Qual é essa parte? É a parte, eu diria, mais fácil. É a parte do descansar. Quando eu digo descansar, eu estou falando em dormir. A parte principal do ciclo do aprendizado é que você tenha uma boa noite de descanso. Pelo menos 8 horas para as pessoas mais jovens, as pessoas com um pouco mais de idade, talvez 7 horas, não menos do que 6 horas, porque isso seria ineficiente. Aquelas pessoas ainda mais jovens, como os adolescentes, precisam talvez um pouquinho mais, de 9 a 10 horas de sono. Por que isso? Quando nós dormimos, a informação que nós recebemos durante o dia fica armazenada numa parte mais temporária do nosso cérebro. E isso só é transferido para a nossa memória de longo termo quando dormimos. Então ela passa para a parte do nosso cérebro onde as coisas vão ser permanentes. O cérebro é como uma caixa de e-mail, caixa de entrada do nosso e-mail. Geralmente nós verificamos as nossas mensagens e deletamos aquelas que não são importantes para a gente. É a mesma coisa com o nosso cérebro. No final do dia, quando vamos dormir, quando começamos a dormir e entramos em um profundo estado de sono, o nosso cérebro começa a excluir aquelas coisas que ele não acha serem importantes. Então, como que o nosso cérebro vai saber se algo é importante ou não? Ele vai saber se é importante ou não pelo grau de importância que aquelas coisas tiveram para a gente durante o dia. Então, se nós estudamos, fomos para uma sala de aula, depois estudamos em casa, escrevemos papel e caneta, o nosso cérebro vai saber que aquela informação é importante. Caso contrário, pouco, se não nada disso será usado e será absorvido pelo nosso cérebro. Quando eu mencionei um pouco mais cedo que não é importante, não é bom que estudemos mais do que 5 blocos de 40 minutos, é porque o nosso cérebro não tem uma capacidade tão grande de armazenar informações novas todos os dias. Isso é um processo que leva tempo. É passo a passo, degrau a degrau. Você só vai perceber uma mudança grande no final de um período, no final do ano. Se você começar com esse projeto, com os estudos do idioma inglês no início do ano, e se você se dedicar a estudar todos os dias, ou pelo menos alguns dias na semana, você só vai conseguir perceber diferença lá no final do ano. Porque as diferenças diárias são muito pequenas. É de grãozinho em grãozinho, degrau em degrau, passo a passo. E você só vai perceber a verdadeira mudança depois de um grande período de estudos. Então, pessoal, esse ciclo do aprendizado, ele pode ser usado para todas as coisas que você quiser aprender na vida. E ela se torna permanente.
A coisa mais errada que eu tenho visto os meus alunos fazerem é estudar no dia ou um dia antes das provas. Se você pegar o dia anterior à prova e estudar, ler todo o conteúdo que você aprendeu naquele período, talvez você consiga lembrar alguma coisinha daquilo na prova. Porém, você vai acabar esquecendo isso alguns dias depois. Agora, se você seguir esse ciclo, isso se tornará permanente. E é claro que você não vai lembrar de todas as coisas em todos os momentos, mas quando você precisar de alguma coisa, algo que você já aprendeu, vai estar lá. E isso vai voltar para você. Então fica aqui essa dica para vocês sobre como estudar, como aprender. Não apenas o inglês, mas qualquer coisa que você quiser aprender na sua vida.